considerando que o Senhor é aquilo que nós temos de mais importante. Muito obrigado pela tua unção aqui disponível. Muito obrigado por vidas sendo resgatadas essa noite, famílias sendo restauradas, casamentos sendo transformados para sempre. Muito obrigado, Pai, porque nenhum dos meus irmãos sairão daqui da mesma maneira que entrou. Sairemos daqui essa noite diferentes, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, um dia nós recebemos Jesus e a nossa história foi mudada para sempre. Nós estamos hoje aqui para cultuar o Senhor e vamos celebrar também aquilo que Ele fez e mudou a nossa eternidade. E nós temos que fazer isso com toda a alegria sempre. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Para aquele que você não falou ainda, aproveita para falar. Dá um graça e paz aí para ele. Diga que ele é precioso para você. Olha, fala com o que está à frente, com o que está mais atrás também. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós precisamos congregar, amém, irmãos? E congregar é exatamente isso. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Pai e para nós nos conhecermos, estarmos juntos e crescermos nessa caminhada, amém? Cadê os nossos aniversariantes? Aqueles que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos orar por você. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos mesmo motivo para orar por você, irmão Magno, glória a Deus. Graças a Deus. Tem mais alguém? Graças a Deus. Vamos orar por eles? Estenda para cá a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses irmãos tão valorosos que temos aqui. Muito obrigado porque até aqui o Senhor os sustentou. E nós sabemos, Pai, que o Senhor vai continuar sustentando. Muito obrigado por essa fase preciosa da vida deles que encerrou, mas por essa fase tão poderosa que começa agora. Que eles sejam, Pai, grandemente acrescentados pelo Senhor em todas as áreas das suas vidas. E que eles provem e vejam, Pai, daquilo que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. E tem direito a presente também da nossa igreja. Amém. Graças a Deus. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso aqui na nossa igreja. Cadê os visionários da nossa igreja? Cadê os empresários? Os empreendedores. Irmão, se você deseja crescer nessa área, você precisa estar nessas reuniões. Ontem nós tivemos aqui um tempo maravilhoso, testemunhos, palestras e informações que podem ser decisivas para você, para o seu negócio, inclusive para a sua visão, que pode ser expandida por meio do testemunho e dos ensinamentos de alguém que já tem uma caminhada naquela área, uma experiência nesse ramo, né, de empreender. Então foi um tempo maravilhoso. Inclusive nós temos um vídeo aí com alguns momentos que nós queremos mostrar para vocês. Para a equipe, né, para toda a organização e as pessoas que estavam envolvidas, fizeram de fato uma reunião excelente. Graças a Deus, foi tudo muito bom. E na próxima você não pode ficar fora, amém? Venha, traga alguém com você, traga um empresário, um empreendedor, ou alguém que é um funcionário e nem tem essa visão ainda de empreender, mas ele pode adquirir uma visão, talvez em uma reunião como essa. Chaves podem ser acrescentadas ou viradas na vida de alguém, inclusive na nossa, amém, gente? Glória a Deus. Agora nós temos o nosso Verbo News, temos muitas programações, fica aí bem ligado para você não perder nada. Culto de ceia.
e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Terça é dia de Verbo em Casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Participe e traga alguém com você. Nessa sexta, nós realizaremos a Confra Rema e na edição desse ano o tema é Riquezas do Piauí, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte. E aí, meu povo do Piauí, Teresina, nosso acampamento Jovens VIPs está chegando de 16 a 19 de novembro. Nós temos um tempo reservado com o Espírito, com a palavra, com a unção e certamente Deus tem uma porção poderosa para transbordar na minha vida e na sua vida. Se vocês ainda não fez a sua inscrição, corre lá, faz a tua inscrição, não vai perder, né? Deus tem coisas da parte dele, do coração dele, sabe? Eu entendo que esse vai ser um tempo de intensidade, de profundidade, vai ser grande, vai ser rápido e vai ser poderoso. Então, vamos nos encontrar nesses dias para fazer, amém, uma grande festa para o céu e transbordarmos e vivermos grandes dias mergulhados na glória, na unção e no poder de Deus. Até lá, hein? Tá chegando, meu povo, vai ser bom demais! Nós já estamos com grandes expectativas para o mover sobrenatural de Deus que vai acontecer no VIPs Camp. E para você já ir aquecendo as turbinas, nós vamos realizar neste sábado o pré-VIPs Camp. Um culto para você entrar de vez no clima do acampamento e iniciar a contagem regressiva para os melhores dias da sua vida. É neste sábado às 19 horas. Vem e traz a galera! Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer o seu casamento no Bodas às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e uma sociedade forte. Gera expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você, neste sábado às 19h30. As matrículas do maior centro de treinamento bíblico do mundo já estão abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no Rema. Para mim, o Rema significa mudança de vida. É bem comum vocês ouvirem graduados do Rema falando isso, mas é impossível você ouvir sobre o caráter de Deus, Cristo é aquele que cura, e não falar a respeito de mudança de vida. O Rema para mim representou um divisor de águas. Logo no início, eu fui acometido pelo Covid na segunda contaminação e isso foi um problema muito sério. Eu pensei em desistir e, movido e incentivado por tantos, eu resolvi continuar. O Rema representa para mim um grande poder que o Senhor tem feito na minha vida e eu creio que Ele irá fazer na sua também. O Rema ele foi um divisor de águas na minha vida e transformou a forma como eu via a palavra. Porque no Rema muitas vezes a gente aprende coisas que lendo a Bíblia a gente não conseguiria ver.
Ao longo do tempo, né, eu padecia de uma doença, né, de uma dor de cabeça que não passava, era muito constante. E aí isso durou mais de 5 anos. É algo que eu não sabia, que eu não entendia na palavra, que tinha cura. Tenho certeza que o Rema é o principal motivo de eu ter uma base tão sólida para enfrentar as diversidades do dia a dia, principalmente na universidade, que a gente sabe que é um ambiente bem perigoso. Um dos primeiros obstáculos que eu tive que superar para estar aqui foi o cansaço. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo, então estar aqui todo dia aprendendo, me alimentando dessa palavra, que depois acabou consequentemente influenciando na minha vida profissional, na minha vida familiar, é algo que é inexplicável. Eu incentivo você também a fazer parte desse treinamento e saber que esse poder ele vai lhe curar assim como ele me curou. Agora é a sua vez de experimentar o poder dessa palavra nos seus negócios. Venha você também experimentar o poder da palavra na sua vida e ter sua mente transformada, assim como a minha e de várias pessoas já foram transformadas nessa escola maravilhosa. Assim como eles, agora é a sua vez de ter a vida transformada nessa escola. Aproveite um mega desconto de 20% na matrícula, dirija-se à secretaria e faça já a sua. Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora, chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 2 de dezembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do pastor João Roberto como paraninfo da turma. A formatura ocorrerá aqui, em nossa igreja. É aberta ao público e você é o nosso convidado especial para participar desse grande dia. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Sabe aquele sonho que você tem, mas que ainda não se realizou? Talvez o sonho de começar um negócio, de adquirir sua casa própria, de ter um filho, de realizar o seu casamento, de viajar para outra nação. Aquele sonho que Deus colocou no seu coração e você não sabe como vai acontecer. Nesse livro, a sua visão para realizar esse sonho vai ser renovada. A chave que você precisa para fazer acontecer está a um passo de distância do Verbo Shop. Então não perca mais tempo. Passe aqui e adquira já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Cadê os graduados e os graduandos do Rema? Glória a Deus. Ficou bem ali na filmagem. Glória a Deus. Gente, se você tinha alguma programação para a próxima sexta-feira, desmarca. Nós vamos ter aqui na nossa igreja a Confra Rema. Amém? Por que isso? Porque somos nós que precisamos divulgar essa palavra, irmãos. Quanto mais pessoas estiverem dentro de uma sala de aula aprendendo a palavra, e a gente precisa entender que as emissoras de TV não vão divulgar a Rema, não. Quem vai divulgar é o graduado, é aquele que está se graduando agora. É nós que vamos levar essa palavra e mostrar para as pessoas que isso está sendo ensinado aqui. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui essa oportunidade de trazer alguém. Você adquire o seu passaporte ao final do culto, lá no balcão de informações. E esse ingresso que você vai adquirir dá direito a você trazer um convidado. Esse convidado tem que ser alguém acima de 16 anos e alguém que não esteja matriculado no Rema. Ou seja, é uma oportunidade mesmo de nós divulgarmos o Rema na sua família, o seu vizinho, alguém do seu trabalho. Então, se você não estava pensando em vir, você já tem um compromisso marcado ao final do culto.
vai lá e adquire esse ingresso que dá o direito de você trazer alguém. Nós vamos fazer aqui uma grande festa e divulgar essa escola, divulgar a palavra, e pessoas e famílias serão transformadas e nós seremos participantes disso. Amém? Tudo certo? Glória a Deus. Mais informações, você pode passar lá no balcão de informações ao final do culto e se informar. Eu quero informar também algo sobre o VIPS Camp, que vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de novembro. E agora, na próxima terça-feira, dia 7, encerram-se aí o segundo lote, na verdade. Então, se você quiser adquirir o seu passaporte ainda com o preço de segundo lote, tem que ser até terça-feira. A partir de terça-feira, quarta-feira, aliás, nós entramos no terceiro lote e aí é um outro valor. E também está sendo vendida por alguns jovens que você, ao final, pode se informar quem são esses jovens que estão vendendo algumas feijoadas, inclusive feijoadas sempre maravilhosas, que são promovidas por eles. Vai ser vendida até quinta-feira, porque vai ser entregue no sábado. Então, no final do culto, você vai lá no balcão de informações e contribui, irmãos. São jovens que estão ali correndo para estar lá nesse evento, para ser ensinados e acrescentados pela palavra. E nós podemos contribuir com eles, ajudando, comprando essa feijoada e contribuindo para que alguém esteja lá ouvindo a palavra, ao invés de estar no mundo, ao invés de estar, às vezes, assistindo algo que nem deveriam assistir. Eles estão lá, aprendendo a palavra, mudando de vida, sendo acrescentados pelo Senhor. Amém, gente? Então vamos, inclusive nós podemos, contribuir com esses jovens. Se você deseja ofertar na vida deles, ao final do culto, você pode passar lá no balcão de informações e se informar quais são as maneiras que você tem para fazer isso. Amém? Cadê os nossos visitantes? Alguém que esteja hoje à noite aqui pela primeira vez, faz um sinalzinho aí com a sua mão. Olha, nós temos mãos ali levantadas, aqui também. Daqui eu te vi muito bem, eu queria apresentar você a toda a igreja. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, por favor. Você que está aí próximo a eles, já sabe o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em outro lugar, em uma outra igreja, leva para o seu líder, para o seu pastor um abraço nosso. Mas se você não congrega e está procurando um bom lugar, faça dessa sua casa, será uma grande honra para nós recebê-los aqui. Amém? Uma salva de palmas aí para os nossos convidados. Ao final do culto nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Eu volto aqui. Lá atrás nós teremos uma equipe acenando para vocês e vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos, mas nós não queremos que você saia sem provar um pouquinho mais do nosso amor. Então no final eu volto e indico para vocês, tá certo? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens? Esse que é um momento de muita alegria para nós. Eu queria também lembrar sobre o nosso projeto Bem na Hora. É um projeto que nós arrecadamos alimentos, principalmente no primeiro culto do mês, no culto de ceia, nós arrecadamos alimento. É claro que você pode fazer isso sempre que você quiser, mas esse é o momento que nós reservamos. Aqui tem uma cesta do meu lado esquerdo, e você pode depositar alimentos não perecíveis, que nós levantamos, reunimos, para ajudar pessoas que estão ali, pessoas da nossa igreja, ou pessoas da sociedade mesmo lá fora, que estão precisando de um apoio nosso, e esse é o nosso papel como igreja. Amém, gente? Então, se você não sabia desse projeto, está sabendo hoje, e você pode também participar sempre que você quiser e puder. Eu queria que você abrisse lá em João, capítulo 12. Depois você pode ler com mais calma esse texto que é tão maravilhoso. Esse texto que fala sobre uma mulher. Jesus está ali na casa de alguém, na casa de Maria, de Marta, junto com Lázaro, sentado à mesa. Eles estão ali reunidos, Marta está servindo, até que Maria, no versículo 3, fala isso. Maria vem e pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Queria que você repetisse isso. É algo muito caro. E ela derramou nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres?
E aí o versículo 6 diz que ele não tinha preocupação nenhuma com o pobre, não. É porque ele era o responsável pela bolsa e frequentemente roubava. E no versículo 7, Jesus dá uma resposta a ele, diz: olha, deixe em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Sabe, irmãos, no momento da nossa oferta, nós sabemos que Judas, graças a Deus, não está mais entre nós, mas o fato é que ele estava sendo influenciado por alguém. E no momento da sua oferta, no momento da minha oferta, essa mesma influência muitas vezes pode vir por meio de um pensamento. Por que esse dinheiro você não pega e compra algo para dar aos pobres? Por que esse dinheiro você não pega e paga algo que pode faltar amanhã? Não dê, não. E aí Jesus diz: olha, ele não tem preocupação com isso, não. Sabe, o diabo não está preocupado com a sua conta de luz, não. O diabo não está preocupado com a sua conta de água, não. E aí a Bíblia está dizendo aqui, falando também sobre essa influência. Ele diz, na realidade, ele quer roubar a sua oferta, roubar aquilo que de fato é do Senhor na nossa vida. E a gente precisa ter essa consciência, esse cuidado, esse zelo. Eu preciso ofertar ao Senhor e dar aquilo que é dele por direito. Honrar e considerar o Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas, e de fato com uma consciência por meio da palavra. Não simplesmente porque alguém está me dizendo, mas é porque a palavra diz, e eu considero aquilo que a palavra diz. Isso precisa queimar em nosso coração todos os dias, e todas as vezes que nós temos essa oportunidade de ofertar, de dizimar, a gente precisa de fato fazer isso com toda alegria. E só fazemos com alegria quando nós conhecemos aquilo que a palavra diz. Amém? Glória a Deus. Separei os seus dízimos, as suas ofertas. Se você quiser fazer por meio do envelope, o envelope está aí à sua frente. Se você quiser utilizar o Pix da nossa igreja, está aqui no telão, aqui atrás. Lá atrás tem as tesoureiras com as maquinetas. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar, de considerar e de ofertar ao Senhor. Amém? O ato dessa mulher foi eternizado. Esse mesmo texto é também relatado lá em Mateus. E o Senhor diz que onde for pregado o Evangelho, essa mulher vai ser lembrada. O que ela fez vai ser lembrado. As nossas ofertas serão lembradas. Amém, gente? A Bíblia também diz lá em Hebreus que a oferta de Abel ainda hoje fala, mesmo ele estando morto. Veja como é importante esse momento. Nós não estamos vindo aqui entregar dinheiro, nós estamos considerando o Senhor. Amém? Faça isso com todo o seu coração, separe aí os seus dízimos, as suas ofertas, vamos consagrar o Senhor. Você que está em casa, apareceu aí também para você o código QR Code. Não deixa para fazer depois. Se você está aí hoje cultuando ao Senhor à distância, mas faça isso agora. Amém? Tudo certo? Estenda assim a sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento tão importante. Obrigado pela luz da Tua palavra que nos ensina sobre isso. Nós consideramos, Pai, o Senhor em nossas vidas e também com o nosso dinheiro. Fazemos com toda a alegria do nosso coração. Consideramos e honramos um lugar que é exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Te amamos, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti. Entregamos a nossa adoração, nosso louvor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos Teus pés. Seja adorado, seja
te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo, eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo, receba tudo, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Sabe, querido, você está cantando para o Senhor receber o seu melhor. Que tal você dar o seu melhor nessa noite para o Senhor? Querido, faça isso com intensidade, faça isso com qualidade nessa noite. Você pode cantar mais uma vez? Você pode cantar assim: eu te entrego tudo que há em mim. Entregue tudo que tem em você. Eu te entrego tudo Tudo que está na sua vida, querido. Renda que ao Senhor nas suas mãos. Diga: Pai, é tudo seu. Tudo que há de bom em mim é seu. E todas as coisas que possam me incomodar, Pai, eu entrego diante do Senhor. Pai, o Senhor é o dono de todas as coisas na minha vida. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Salvador. Receba o meu melhor. Receba a minha maior intensidade. Receba todo o meu fôlego. Receba as minhas melhores palavras. Receba as minhas melhores intenções e atitudes. Receba tudo, Senhor, nessa noite. Receba tudo, Senhor, porque você é digno. Tudo que há em minha vida, se há algo de bom em mim, veio do Senhor e volta para o Senhor. Receba, Pai, toda a adoração. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. receba tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Que há em mim. Eu te entrego tudo. Que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo, Jesus, 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 receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa e tão gloriosa que o Senhor preparou para nós. Nós queremos que suba a Ti, Pai, a nossa adoração, que suba a Ti as nossas ofertas, Pai, que subam a Ti as nossas atitudes de adoração e louvor, que subam a Ti as nossas palavras, Pai, que subam a Ti os nossos atos de serviço, que suba como um aroma suave e agradável às Tuas narinas, Senhor. Como na antiga aliança, quando um animal era sacrificado e morto e queimado, só servia para ser queimado, Pai. Tudo que há em nós, Senhor, só serve para subir como aroma, incenso agradável a Ti. Receba nessa noite, Pai, como um aroma suave as nossas vidas, os nossos corações rendidos,
as nossas vidas, Pai, entregues ao Senhor como forma de te servir, Pai, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Pai, não há nada que nós possamos te dar que vá superar o que o Senhor antes já nos deu. E nós somos tão gratos por isso, Pai. O que nós daríamos ao Senhor em troca e em favor por todos os benefícios que o Senhor tem demonstrado para conosco. Não há nada, Pai, que nós possamos fazer além de nos derramar diante do Senhor, de render os nossos corações a Ti, Pai. Por isso nós te adoramos, por isso nós te bendizemos nessa noite, por isso nós viemos para esse lugar, Pai, não para receber apenas o que o Senhor pode nos dar, mas para te dar aquilo que só o Senhor pode receber. Nós fazemos isso com tanta alegria, Pai, com tanta gratidão. Nós somos tão privilegiados por podermos falar com o Senhor, por podermos ter comunhão contigo, por podermos, Pai, te servir. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor nos resgatou um dia, o Senhor nos comprou por um preço que ninguém podia pagar. Nós somos tão gratos por isso, Pai. Um dia sangue foi derramado quando nós não podíamos derramar. E nós estamos aqui nessa noite para lembrar, Pai, tudo que o Senhor fez por nós. Mas também, Pai, para te lembrar que nós estamos aqui para fazer para o Senhor aquilo que o Senhor desejar. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui. E nós queremos te agradecer em fé por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, e oro por uma noite de mudanças nos cenários. Uma noite, Pai, de transformação em corações. Pai, uma mudança nas rotas acontecendo hoje, agora mesmo. Coisas no sobrenatural, Pai, acontecendo de uma forma que a mão humana não poderia produzir e alcançar, mas que a tua boa mão poderia fazer. Pai, eu declaro coisas surgindo hoje mesmo na vida dos meus irmãos. Sinais, Pai, de que o Senhor está agindo e de que a tua unção está nesse lugar, agora mesmo. Pai, eu oro para que haja mudança, à medida que a Tua palavra foi exposta nesse lugar. Convencimento pelo Espírito, mudança de direção, mudança de atitude, Senhor. Pai, convença-nos daquilo que precisamos ser convencidos. Nos ensine naquilo que nós precisamos ser ensinados. E, Pai, nos inspire naquilo que precisamos ser inspirados nessa noite. Em nome de Jesus, nós já te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é merecedor e digno. Em nome de Jesus. Você crê nisso também, irmão? Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar um pouco. Esse aqui é o último. Glória a Deus. Obrigada, gente. Vocês podem sentar. Vocês são fundamentais para a unção operar nessa casa. Amém? Você crê assim também? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Você está animado, irmão? Amém. Deixa o diabo saber disso. Porque às vezes a gente está sabendo, mas não está deixando o diabo saber, irmão. O diabo tem que saber que você está animado. De que pode ele estar querendo botar pressão em cima de você do jeito que for. Você vai reagir com mais pressão para ele. Amém. Pressão no crente, irmão, é a certeza de pressão dobrada para o diabo. Ele já sabe disso, ele às vezes quer bagunçar o negócio, mas a gente sabe que ele só se levanta para perder, né? Porque ele é um derrotado, nós somos mais do que vencedores, amém? Então fique bem animado para o diabo saber. Porque você às vezes diz, Deus sabe que eu estou animado. Sim, Deus sabe, irmão, mas o diabo precisa saber também, que é para ele ver que mexeu com a pessoa errada. Amém? Glória a Deus. Estamos nesses dias ainda na série de ministrações, um tema... Ricos para quê? Uma pergunta que vai falar para a gente um pouco sobre para que nós somos enriquecidos pelo Senhor, porque nos tornamos ricos em Cristo, quando Ele antes, sendo rico, se fez pobre, para que agora nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. E essa é a nossa condição agora, nós somos ricos, ricos, ricos. Amém? Então, por que nós somos ricos? Para quê? Afinal de contas, por que nós fomos enriquecidos? Estamos sendo instruídos nesses dias, aprendemos muitas coisas, todas as mensagens até agora foram maravilhosas. Tivemos aqui vários ministros passando pelo púlpito para poder ensinar-nos um pouco mais sobre esse assunto, do porquê e propósito qual é esse que Deus tem de que nós sejamos ricos, né? E aí a verdadeira resposta a essa pergunta a gente tem aprendido nesses dias. Eu não sei se você já entendeu, mas nós nos tornamos ricos para a generosidade.
Amém? Se você ainda tinha dúvida sobre a resposta para essa pergunta, a resposta é generosidade. Nós fomos enriquecidos para que possamos ser generosos. E aí, diante desse tema que já está sendo tão bem ensinado, tão bem falado, tão bem ministrado, pregado, né? Esses dias todos, a gente vai continuar falando um pouquinho hoje sobre isso. Pelo que eu sei, hoje é o encerramento dessa série. E isso não nos impede de continuarmos falando sobre esse assunto tão precioso, né? Porque, de fato, sempre é bom e é segurança para nós, segundo a palavra de Deus nos ensina, que nós ouçamos as mesmas coisas. Então, ouvir as mesmas coisas é mais segurança para a gente. Então, fica tranquilo, porque esse tema vai voltar outras vezes. Vamos falar ainda muitas vezes sobre esse assunto aqui na igreja. Mas hoje a gente vai ficar com o encerramento dessa série. Inclusive, no primeiro culto hoje, o pastor Fábio ministrou excelentemente bem. Eu queria te incentivar, te encorajar a ouvir essa mensagem do primeiro culto, que foi maravilhosa, né? Nos ensinando também um pouco sobre esse assunto e sobre a riqueza que há no desprendimento daquilo que chega às nossas vidas. Amém? E aí eu quero começar com você lendo 2 textos. O primeiro deles está em Colossenses, no capítulo 3. Você pode chegar lá? Colossenses, capítulo 3. Talvez a gente abra bastante a Bíblia hoje. Eu sei que você é um leitor de Bíblia. Você não é só um carregador de Bíblia. Amém, irmão? Então, com certeza, você é bom de abrir vários versículos aí. E eu já ouvi uma teoria que dizia que a gente tem 10 dedos para cada um marcar uma passagem bíblica diferente, né? Aqueles que ainda usam Bíblia de papel, então vão entender bem como é que é isso. Então, se você quiser ir guardando aí cada passagem que vai sendo lida, você vai marcando com o seu dedo aí para a gente poder avançar. Colossenses 3, verso 5, você chegou lá? Glória a Deus. Diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é o que, gente? Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja em Colosso. Ele está dizendo, olha, vocês precisam fazer morrer a natureza terrena de vocês. Isso já nos dá uma boa resposta sobre, às vezes, a gente ficar querendo que Deus tire de nós certas coisas. E dizendo, Senhor, tira de mim isso, tira de mim aquilo, tira o desejo, por exemplo, pela prostituição, tira o desejo da impureza, tira a paixão lasciva de mim, tira esse desejo maligno. Queridos, a Bíblia já está nos dizendo que somos nós que fazemos esse desejo morrer. Somos nós que fazemos essas coisas morrer. Então, isso já é uma boa resposta. Tem coisas que a gente não deve, nem precisa ficar orando, pedindo a Deus que Ele tire de nós, porque quem tem que tirar somos nós, nas nossas atitudes e posicionamentos. Amém? Então, Paulo vai dizer isso aqui aos irmãos e ele vai explanando quais são as coisas, e ele chega na última aí, mencionada no versículo 5, que é a avareza, a idolatria. Ele adere, né, uma coisa a outra. Ele diz, olha, a avareza é idolatria. E às vezes a gente sai daqueles outros cenários religiosos onde a gente adorava seres feitos por mãos humanas através de madeira, de barro, de gesso. E a gente adorava essas imagens que representavam esses seres. E a gente pensa assim, agora que eu mudei para um outro cenário religioso, então eu me desprendi disso, idolatria não é mais comigo. Mas às vezes a gente está deixando coisas ocuparem o lugar do nosso coração, que deveria ter somente o Senhor, e a gente está colocando no trono quem não deveria estar. E muitas vezes esse alguém no trono não é uma imagem feita por mãos humanas, não é algo esculpido em gesso, em barro e madeira, mas é o dinheiro que a gente carrega no bolso. Às vezes os nossos bens, as nossas riquezas, a conta bancária, o dinheiro que a gente tem que recebeu através de Pix, é o que a gente deixa tomar o primeiro lugar do nosso coração. E Paulo, ele vai combater isso diretamente. Ele diz, a avareza é idolatria. Amar ao dinheiro ou simplesmente o desejo de ter mais, porque a avareza, que ela é traduzida diretamente por essa palavra, o desejo contínuo de ter sempre mais e esse apego às coisas materiais, Paulo diz que é idolatria. E tem gente que diz, eu não adoro nem a Deus nem a homem, eu só adoro a Deus. Não adoro a deuses nem a homens, eu só adoro a Deus. Mas quando Deus diz dê, ele diz, não, Senhor, peraí. Quando o pastor entra aqui para ministrar, ou então quando alguém está dirigindo o culto e diz, olha, nós vamos agora passar ao momento das ofertas e dos dízimos, e aí ele diz, não, peraí, negócio de dízimo e oferta. Ah, não gostei dessa igreja não, porque aqui eles pregam dízimo. Meu Deus, vocês ainda são desse tempo? Irmãos, nós somos do tempo da Bíblia. E antes mesmo de nós chegarmos nesse tempo chamado hoje, esses princípios já estavam estabelecidos, a despeito das alianças que eram vividas.
Não é porque a aliança A ou B é a antiga aliança, nova aliança, não. Independente de qual seja a aliança, antes de todas as coisas acontecerem e a gente poder saber que Cristo veio à terra e nos salvou, nos libertou, nos redimiu e o sangue foi derramado e a gente recebeu uma nova vida, antes de tudo isso, irmãos, já estavam estabelecidos os princípios. E aí a gente vai olhar para o que a Bíblia fala e quando nós olhamos para o que a Bíblia fala, nós precisamos aprender a praticar o que ela diz. Então, sim, você vai ouvir aqui nessa igreja sobre ofertas e dízimos. E talvez, se você não concorda com isso, talvez, assim, só por uma suposição, talvez essa igreja, então, não seja o seu lugar. Mas é só uma suposição, eu não estou afirmando. Pode ser que não seja. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você insiste em ficar num lugar onde você não concorda e nem ajusta o coração para concordar, você nunca vai andar. E a vontade de Deus não é que você fique travado, paralisado. A vontade de Deus é que você avance, prospere, cresça. Que você possa dar frutos por onde você passar. Então, de repente, talvez tenha um outro lugar que você vai se encaixar e vai caminhar. Onde você vai estar em acordo. Mas aqui, nós vamos pregar ofertas e dízimos. Amém? E aqui nessa série específica nós não estamos falando nem só sobre ofertas, nem só sobre dízimos. Estamos falando sobre generosidade. O ato de coração voluntário para dar, para doar. O ato voluntário de desprendimento. E é sobre isso que a gente está falando. E que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam fazer isso morrer na vida de vocês. É uma decisão contínua, constante, diária, irmãos. Fazer morrer. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer morrer o desejo por impurezas sexuais. Do mesmo jeito que a gente tem que fazer morrer o desejo de mentir. O desejo de roubar, se alguém tinha. Do mesmo jeito que a gente precisa fazer essas coisas morrerem, a gente também precisa fazer morrer a avareza. E a avareza, ela só morre de um jeito, é você doando. Como é que eu sei disso? Vamos para Mateus capítulo 6. Aleluia. Queria pedir, por gentileza, para o pessoal fazer o relógio passar mais devagar hoje. Dá para cada 2 segundos serem 1? Ajuda um bocado. Diz assim no verso 24, ó, ninguém pode servir a 2 senhores. Olha só o que a Bíblia está dizendo, né? O próprio Cristo falando aqui, aqueles homens que o escutavam ali, alguns discípulos e outros, ele diz, olha, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Então, é impossível a gente servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ou a gente está servindo a um, ou a gente está servindo a outro. E aí ele vai dizer quais são esses senhores que ele está mencionando. São quais? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Tem uma versão bíblica que fala não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem alguém que tem essa versão aqui hoje? Olha aí quantas pessoas. O que é que aparece aí quando aparece Mamon? O que significa? Mamon era também uma espécie de Deus, uma entidade adorada que representava as riquezas, ou mesmo a palavra Mamon, aqui ela é utilizada e traduzida como riquezas nas versões que apresentam riquezas. E Mamon, querido, é um Deus que é idolatrado pelo homem no lugar do próprio Senhor Deus. Por isso que Jesus estava dizendo, olha, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou seja, quando eu não sirvo a Deus, eu estou servindo às riquezas. E quando eu estou servindo às riquezas, eu não estou servindo a Deus. Eu preciso pegar esse Deus chamado riquezas e colocar ele no lugar que deve ficar, debaixo do meu governo, porque eu estou governada por Deus. Então, se eu sirvo a Deus, o mamon, as riquezas passam a servir a mim. Então, só tem uma forma de você tirar o senhorio de Mamon, o senhorio das riquezas, ou tirar a avareza, ou fazer a avareza morrer. É você torná-la, em vez de sua a deusa, e tirar ela desse lugar de idolatria, você coloca ela no lugar de serva. O dinheiro é um péssimo, terrível senhor, mas ele é um excelente servo. Então, quando nós olhamos para as riquezas, nós precisamos entender, elas precisam ser para a minha vida uma forma de servir ao meu Senhor. Eu tenho um Senhor e esse dinheiro tem outro Senhor. E o Senhor desse dinheiro sou eu para servir ao meu Senhor. Entendeu? Precisa ter essa escala, eu adoro primeiro ao Senhor, eu faço morrer a avareza, que é a idolatria, eu digo, dinheiro, você não tem o meu coração, eu não adoro a você, eu não estou presa a você, eu não sou regida por você, eu não faço o que você quer, eu não ando conforme a minha conta bancária, eu não ando conforme o meu talão de cheques, eu não ando conforme o meu comprovante de renda, eu não ando conforme nada disso, eu ando conforme a palavra do meu Deus.
Isso dá a você uma segurança e uma confiança, irmãos, para no momento que Deus diz, dê, você dá, sabendo que o Senhor é Ele, não o dinheiro. Mas quando Deus diz dê, e você diz que não vai dar porque você está com medo do que pode acontecer, então você está mostrando que quem é o teu Senhor ainda é o dinheiro. Porque o teu dinheiro está dizendo o que você faz e o que você não faz. Se o teu dinheiro ainda diz o que você faz ou o que você não faz, então ele ainda não perdeu o lugar de senhorio que ele deve perder. Então você precisa fazer morrer. Você está entendendo, querido? Então a avareza é algo que a gente faz morrer, não é algo que a gente espera que mude. Mas a gente muda todo dia, dizendo, Senhor, como eu posso hoje fazer esse dinheiro servir a alguém? Como a minha vida hoje pode servir a alguém através do que eu tenho? Como os meus bens podem ser uma bênção para alguém? Às vezes, irmãos, talvez a gente fale sobre esses assuntos e você fique pensando só no dinheiro mesmo, na nota de dinheiro, no Pix, através da conta. Mas eu quero te dizer que às vezes os seus bens podem ser uma forma de servir ao Senhor. O teu carro, quando dá carona para alguém que precisa na igreja, é uma forma de servir a Deus, mostrando que os teus bens, as tuas riquezas só servem a um propósito divino. Quando você, por exemplo, diz, pastor, está tendo uma reforma na igreja, está precisando de alguém que vá ajudar, está precisando de alguém que leve o material, está precisando de algo para comprar. Quando você faz coisas simples como essas, irmãos, você está mostrando que o que você tem não é o teu Senhor, mas o que você tem serve ao teu Senhor. Está tudo bem até aí? Vá para Salmos capítulo 115, por favor. Salmos capítulo 115. Nós precisamos entender que tudo o que o Senhor nos deu e tem nos dado, todas as riquezas dessa terra, elas foram feitas para serem dominadas por nós. O Senhor estabeleceu o homem, o Senhor estabeleceu o ser humano, a mulher, como uma autoridade na terra, queridos. Você tem autoridade e governo sobre a terra. O que existe de coisas na terra é para a gente poder governar e ter autoridade. Deus não deu a nós autoridade sobre outras pessoas diretamente. Eu não preciso ter governo sobre as pessoas, a não ser que eu esteja instituída numa posição que Deus estabeleceu. Mas caso contrário, se for um objeto, coisas, riquezas, matéria-prima, se for recursos da terra, tudo isso Deus colocou na terra para que eu e você pudéssemos dominar, gerenciar e governar. Então essas coisas não foram feitas para nos governar, nos dirigir. Nós é quem fomos criados por Deus para ter o domínio e o governo sobre as coisas. Só que às vezes o papel está todo invertido. E o homem fica vivendo em função de ter mais e mais, em função de se tornar cada vez mais escravo. Tem gente que diz assim, não, porque eu vivo para trabalhar. Se você vive para trabalhar, irmão, então o seu trabalho é o seu Senhor. Porque eu entendi que nós precisamos viver para o Senhor. E o trabalho é um mecanismo, um recurso por onde eu vou alcançar aquilo que eu preciso de recursos financeiros para servir a Deus. Trabalho não é só um meio pelo qual Deus vai usar para que a gente fique pagando conta, irmão. Seu dinheiro não é só para você pagar a conta. Seu dinheiro é para servir ao propósito divino que está estabelecido na sua vida. E na vida daqueles que estão perto de você. Então, é preciso que a gente entenda, tem gente que tem vivido tanto em função de trabalho, que a Bíblia fala, por exemplo, né, que você de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você pode trabalhar o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas se você perder a sua alma, se você perder as suas emoções naquilo ali, se você perder sua saúde mental, se você perder sua família, se você perder sua condição de pelo menos ter bem-estar na terra, querido, então não adianta nada. Se você perder sua alma e a sua alma se tornar adoradora do seu trabalho, querido, não adianta você ganhar o mundo inteiro. E às vezes a gente está tão focado nas nossas realizações pessoais que o dinheiro passou a ser o nosso governante. Tem gente que já tem mais do que o suficiente, mas não consegue parar de querer mais. Isso é avareza. Você deve conhecer alguém em algum lugar que você já viu na vida, que, por exemplo, faz plantão. Um dia eu estava conversando com uma amiga e ela trabalha nessa área de saúde, né, de medicina e enfermagem e tal. E ela estava comentando comigo que tinha uma pessoa no trabalho dela que também tem a mesma posição, a mesma função que ela. E que todo mundo lá no ambiente de trabalho dela sabe que quando precisa fazer uma troca é só acioná-la. Porque sempre ela troca qualquer momento da vida dela por um plantão. Então, toda vez que alguém precisa, é só falar e acionar a fulana. Porque a fulana troca qualquer coisa da vida para ir fazer um plantão, porque ela quer o dinheiro.
E ela não precisa, porque pela quantidade de plantões que ela dá e pela estrutura familiar financeira que ela não tem mais necessidade daquilo. Mas ela troca qualquer tempo de família, qualquer tempo de lazer, qualquer tempo de descanso, qualquer tempo de qualquer coisa para poder ganhar dinheiro. E aí alguém pode dizer assim, nossa, que pessoa trabalhadora. Não, que pessoa escrava do dinheiro. A gente precisa conseguir ver, irmãos, e identificar e conseguir perceber que essa pessoa ela está vivendo em função das riquezas. Porque mesmo que ela diga que está vivendo, precisando daquilo, então tem algo errado. Porque ela já faz o mais e o máximo que todo mundo faz. E ainda assim ela é a pessoa que mais precisa. Então ela tem um grande problema de gerenciamento de finanças. De todo jeito tem alguma coisa errada. Ela está escrava daquilo que ela consegue produzir com as próprias mãos. E nós precisamos ser cuidadosos com isso. Porque a Bíblia fala lá em Salmo 115, no verso 4, assim: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, que grave. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. No verso 5 diz, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Algo é familiar para você? Eu te pergunto, dinheiro tem ouvido? Não tem. Não tem nariz, não cheira, não ouve. E aí a Bíblia diz no verso 7, suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E no verso 8 vai dizer, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Samir não entendia esse texto. Traduzindo em miúdos, o salmista está dizendo, você se torna semelhante ao que você adora. Se você adora um Deus que se move no reino espiritual e faz coisas extraordinárias, milagres, coisas sobrenaturais, você se torna cada vez mais semelhante a esse Deus. Mas se você adora as coisas dessa terra, que não tem como andar, não tem boca para falar, não tem ouvidos para ouvir, não tem pés para andar, não tem mãos para palpar, você está se tornando semelhante a isso. Você vai ficar paralisado. Olha que coisa grave, irmãos. A Bíblia está nos mostrando que o avarento que é idólatra, ele fica como o seu Deus. Ele vai ficar de um jeito que não anda, não sai do lugar, não pega nada. Quantas pessoas a gente não vê por aí assim, irmãos? Que não sai do lugar durante anos, que não muda de condição, não muda de estação, não muda de fase, fica presa porque o que ela adora está paralisado. Quando você adora a Deus, a sua vida entra em movimento. Olha que coisa grave. E sabe, a gente vê pela palavra que tem coisas que para a gente mudar a gente precisa perder. Tem coisas que a gente precisa perder para ganhar. Jesus diz, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, ganha-la-á. Então tem coisas no reino de Deus que elas são proporcionalmente inversas. Você não pode querer ganhar algo simplesmente se você não estiver disposto a perder. É preciso para você receber, você querer abrir mão e ser liberal. Tem coisas, querido, que Deus quer te dar, mas tuas mãos ainda estão segurando o que Ele já disse para você liberar. Tem coisas que você precisa aprender a abrir mão, porque Deus quer te dar algo permanente, mas você não quer abrir mão do que é passageiro. Querido, cuidado com o que Deus já te falou para você dispensar e liberar, porque quando Ele diz isso, Ele está querendo dizer, olha, eu sou o primeiro na sua vida, eu sou o seu Deus, eu que faço chegar nas tuas mãos, fica tranquilo, se você entregar, eu dou algo melhor para você. Você já deve ter visto uma cena de criança que tinha um brinquedo e tem outra criancinha querendo, um brinquedo que ela está com ele nas mãos. E ela, quando você diz, entregue, meu filho, dê, mamãe tem outra ali. E ela não dá de jeito nenhum. E você quer que ela dê para o coleguinha ficar com aquele brinquedo, porque você quer entregar o outro que está com você. Mas a criança, por imaturidade, diga imaturidade. Criança não tem maturidade, às vezes, para entender que se for liberal, vai receber algo melhor. Entender que quando eu dou o que tenho nas mãos, eu abro espaço para receber algo melhor, é a atitude de quem é maduro. O maduro sabe, se eu tirar uma roupa antiga do meu guarda-roupa, vai chegar uma nova. O maduro sabe que se ele der um valor que ele tem nas mãos, o Senhor é poderoso para fazer chegar um valor maior para ele. Querido, nós precisamos entrar nesse nível de entender que Deus não quer nos tirar o que nós temos. Quando Deus diz dê, quando Deus diz abra mão, Ele está dizendo abra para você receber melhor e maior e mais. Não há como você receber uma pilha de caixas lindas, maravilhosas e perfeitas de presente se você insiste em ficar com aquelas caixas amarrotadas, velhas e rasgadas nas mãos. Às vezes a gente está segurando coisas velhas nas nossas vidas e dizendo coisas novas. Cadê as coisas novas? Senhor, as coisas novas. E Deus dizendo, libere o que está nas suas mãos.
Não estou dizendo para você ser a pessoa que só dá o que é velho. Eu estou dizendo que tem coisas que não cabem nem servem mais na sua vida agora, mas que vão ser algo novo na vida de alguém. Então, se é algo velho na sua vida agora, deixe ser algo novo para alguém. Você está conseguindo entender, irmão? Se você quer dar algo para alguém, dê algo novo, tudo bem. Mas se tem algo que Deus já disse que não é mais para você, que virou uma semente, querido, deixe isso virar semente. Precisamos discernir que existe o pão para o alimento e existe semente para quem semeia. E é fato, existem coisas que nós vamos receber para nos alimentar. E a gente precisa reconhecer, rapaz, isso aqui é realmente para eu poder pagar minhas contas, é para eu poder suprir as minhas necessidades. Mas tem algo que chega nas nossas mãos e a gente reconhece, rapaz, isso aqui foi Deus que deu, além do que eu preciso. E quando Deus nos dá, além do que a gente precisa, irmãos, a gente precisa entender. Isso aqui é porque não é para mim, isso aqui é semente, não é pão. Porque pão é para alimento, semente é para quem semeia. Chegou semente, querido, entenda, é para semear. Mas tem crente que fica com a semente. Eu vou te dizer uma coisa, querido, se você pegar sementes e guardar dentro do seu bolso, você vai perder só o seu tempo e vai acabar ficando podre. Porque tem semente que não adianta você guardar. Você pode guardar do jeito que for, com medo de perder do jeito que for, pensando numa reserva de emergência que for. E eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi com Rossana. Ela disse, se você faz uma reserva de emergência, você precisa saber, a emergência vai chegar. Eu não faço reserva de emergência, eu faço reserva para provisão de sonhos. Porque se você faz lá, você já gera com sua boca. Não, aqui é a reserva das emergências. Vai chegar a emergência, irmão. Você está chamando. Você está não só chamando, como está gerando o suporte necessário para que ela aconteça. Você está plantando para a emergência. Querido, no reino de Deus tudo é diferente. Amém? Nós precisamos entender, se Deus ele tem a primazia nas nossas vidas, se Deus tem o primeiro lugar na minha vida, então eu tenho plenitude. Se outra coisa tem primazia na minha vida, então eu não posso desfrutar na minha vida de plenitude. Então, muitas vezes os crentes estão sofrendo porque não têm aprendido a ser desprendidos, não têm aprendido a ser liberais. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 8, no verso 4, se você não quiser, nem precisa você abrir lá, eu posso ler para você. Fala assim sobre a parábola do semeador. Diz assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu ao semear. E ao semear a parte, caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram uma parte. Outra caiu sobre a pedra e tendo crescido, secou por falta de umidade. Não foi humildade, não. Secou por falta de umidade, segunda parte. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Terceira parte. E no versículo 8 diz, outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quarta parte. Então, Jesus está dando aqui um exemplo, através de uma parábola, contando, olha, quando um semeador sai a semear, existem 4 partes que ele lança sobre a terra. E ele vai dizer que essas 4 partes, elas têm um nível ou um percentual de aproveitamento. Ele diz, olha, uma cai no meio dos espinhos, a outra cai sobre a pedra, a outra cai à beira do caminho, mas tem uma que cai na boa terra. Sabe o que isso representa? Que 25% do que a gente dá é que realmente produz para nós alguma coisa. Só 25% do que você planta pode produzir a você alguma coisa. Porque Jesus estava dando aqui um princípio, ele estava estabelecendo aqui uma forma como as coisas acontecem. E a gente sabe que ele estava falando sobre a semente da palavra lançada no coração do homem. Mas quando a gente traz esse princípio para as sementes que nós lançamos financeiramente falando, a gente precisa entender, querido, que não é o primeiro de tudo é que o semeador ele saiu a semear. Ou seja, não é uma coisa que ele faz uma vez na vida. Ele tem o hábito de fazer isso. Ele faz com frequência e constância. Ele faz com consistência e com a intenção correta. E aí depois ele vai dizer que apenas 25% do que a gente semeia é que cai em boa terra. Por isso que a gente precisa entender que a gente não semeia porque tem uma necessidade. A gente não semeia porque tem constrangimento. A gente não semeia com tristeza. A gente não semeia por causa disso, irmãos. A gente semeia para abraçar uma visão dada. E quando a gente faz isso com a intenção, com o propósito certo, alguma parte do que a gente lança vai produzir. Talvez você se pergunte por que você planta tanto e às vezes não produz. Talvez você pense, rapaz, eu oferto tanto, mas nem sempre tem pessoas para ofertar na minha vida. Ou então você pensa, eu já dei tantas sementes, mas eu não recebi tantas sementes quanto as que eu plantei.
Agora, nós sabemos que proporcionalmente, todo plantio, ele traz uma colheita que é maior do que ele. Todo. Não tem como você plantar e colher na mesma medida, você sempre colhe além. Se você planta uma semente de manga, você vai colher uma mangueira que vai te dar fruto pro resto da vida. É muito maior. Então, por que tem algumas semeaduras, algumas sementes que a gente lança que não dão fruto? Porque, como Jesus disse, algumas caem à beira do caminho, algumas caem no meio das pedras, algumas caem no meio dos espinhos. E sabe o que é isso? Às vezes a pessoa que recebeu, não recebeu com o coração certo. Às vezes você não deu com o coração certo. Às vezes a terra que você está lançando não é a terra que você deveria lançar. Tem gente que pensa assim, eu vou colher a fidelidade de Deus nos dízimos. Mas o que ela faz com o dízimo? Compra de cesta básica. Aí eu te pergunto, ela está sendo generosa, está dando, está assistenciando alguém? Sim. Mas eu te pergunto, a Bíblia não disse onde é que tem que dar? Se ela está fazendo isso, então ela está deixando esse percentual aí do dízimo cair à beira do caminho, sobre as pedras, ou então ou mesmo sobre os espinhos. Mas não está caindo na boa terra. Então, por que a gente tem que ser alguém generoso mesmo? Porque muitas vezes a gente está dando, mas 75% está se perdendo. Os outros 25% é que realmente vão produzir algum resultado para nós. Você está entendendo, querido? Vá para Mateus capítulo 25, verso 14, por favor. Mateus 25, verso 14. Obrigada, Jude. Você com certeza conhece essa passagem e diz sobre a parábola dos talentos, não é? Fala aí que, no verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Diga bens. Olha o que a Bíblia está dizendo, queridos. Um homem se ausentou do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha a reserva de emergência. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Diga, o senhor volta e presta contas. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que eu ganhei. No 23 diz que disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, no verso 24, o que receberam 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E o Senhor respondeu, porém, a ele, servo mau e negligente, sabias que eu ceifo, ou seja, eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que a Bíblia está me mostrando nessa passagem? O Senhor está falando sobre essa parábola dos talentos, que a gente pode absorver uma série de riquezas desse texto, eu não vou me deter aqui, mas uma coisa que já me chama a atenção de cara quando nós lemos esse texto é que nós só temos aquilo que Deus viu antes, que nós temos capacidade para administrar. Às vezes nós estamos querendo que o Senhor libere mais talentos para nós, mas nós não estamos sendo fiéis, nem sido bons o suficiente com aquilo que Deus já nos deu. Se não estamos sendo fiéis com o que Deus nos deu, não podemos almejar de Deus algo a mais.
Tem muito crente que quer mais de Deus, quer receber mais dinheiro, quer receber mais bênçãos, mas não tem sido fiel naquelas bênçãos e naqueles bens que o Senhor já os entregou. É fato, nós podemos usar aqui isso para falar sobre habilidades, poderíamos usar esse texto para falar sobre dinheiro, sobre como nós podemos multiplicar riquezas e recursos, sobre qual é a expectativa de Deus com o que chega nas nossas mãos. Poderíamos falar de muitas coisas, mas o que eu quero colocar aqui é, queridos, o Senhor, Ele revela que há uma forma de nós gerenciarmos o que Ele nos dá. E a forma que Deus nos dá não é guardando. Ele diz, olha, eu fui guardar porque eu sabia que o Senhor é um Senhor severo. E eu sabia que o Senhor vinha prestar contas disso. Então eu decidi guardar com medo de perder. E a Bíblia está nos dizendo que guardar não é o jeito de Deus fazer as coisas multiplicarem. Não é guardando e escondendo que a gente vai ter o melhor de Deus. Não é guardando e escondendo que a gente vai ouvir do Senhor que nós fomos bons e fiéis para entrarmos na alegria que Ele tem proposta para nós. Não é assim o jeito de Deus fazer as coisas. O Senhor, Ele libera os talentos conforme a capacidade de cada um. E Ele tem uma pretensão de não só e que a gente possa multiplicar, como Ele vai chegar e ajustar contas conosco. Ele vai dizer, ei, cadê o meu dinheiro? E eu quero dizer a você, querido, talvez você nunca parou para pensar nessa possibilidade. Mas pense agora por um instante, se Deus agora, tornasse real aquilo que a gente sabe que está proposto para acontecer em algum momento, que nós não sabemos o dia nem a hora, mas que pode acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja. Você sobe, você está lá diante do Senhor e você vai prestar contas com Ele. Ele diz, ei, cadê o dinheiro que eu te dei? E você vai dizer o que a Ele? Não, eu estava guardando, Senhor, para uma reserva de emergência, eu estava guardando para fazer isso, para fazer aquilo. E Ele vai dizer, sim, você não fez nada, você não pegou esse dinheiro, não semeou em nada, você não lançou na vida de ninguém, você não deu ofertas à minha obra na igreja, você não deu para alguém que estava em missões, você não ajudou quem estava precisando ao seu lado, você só guardou para você. E Ele vai olhar para você e vai dizer que você é um servo bom e fiel. Queridos, nós precisamos entender que quando se trata de compreender o que essa passagem está falando, nós estamos cuidando de um dinheiro que não é nosso. O meu dinheiro e o seu dinheiro não são nossos. Deus vai prestar contas conosco, nós vamos comparecer perante o Senhor e Ele vai dizer, ei, cadê meu dinheiro? Porque se toda boa dádiva veio dele, então o dinheiro que chega para você foi Ele que te deu. É bênção quando o dinheiro chega e você diz, graças a Deus chegou. Aí eu te pergunto, graças a Deus porque chegou, mas nada com Deus quando Ele vai? Queridos, nós precisamos entender, existem princípios que estão intrínsecos naquilo que Jesus expõe. Quando a gente usa o que não é nosso, a gente precisa ficar mais cuidadoso. Ou você pega algo de alguém, ou você fica cuidando de algo de alguém, você cuida de qualquer jeito. Você já pegou o carro emprestado de alguém? Eu já. Meu querido, o cuidado com o carro emprestado é pior, triplicado, do que o cuidado que a gente fica com o nosso bem. Porque a gente sabe, isso aqui eu vou ter que prestar conta, eu tenho que devolver. E sabe que a gente precisa entender que se Deus é o dono do ouro e da prata, o que chega nas nossas mãos de bens, nós vamos precisar prestar contas com Ele, porque nós somos apenas administradores. A Bíblia diz que o que se requer dos despenseiros é que eles sejam achados fiéis. Deus nos chamou para sermos multiplicadores, Deus nos chamou, eu vou dizer mais, Deus te chamou para multiplicar, Deus te chamou para prosperar, Deus te chamou, querido, para avançar, para superabundar, Deus chamou você para administrar coisas grandes, Deus chamou você para riquezas, Deus chamou você para o muito. Agora, tudo isso precisa passar por um coração generoso. Deus chamou você para a grandeza. E a única forma de você ter todo o acesso àquilo que Deus te chamou é você entendendo que no reino de Deus há um princípio, e esse princípio não é guardar, mas é dar. Não é reter, mas é liberar. Nós não somos criados por Deus para sermos retentores, nós somos criados por Deus para sermos liberadores. Deus tem uns pensamentos maiores do que os nossos. Então, aquilo que não faz sentido na nossa lógica, e eu quero te dizer, Deus não opera na nossa lógica, Deus opera na nossa fé. Pode ser que na tua lógica não faça muito sentido o que eu estou falando, mas se você decidir crer naquilo que a Bíblia apresenta como princípio, meu irmão, sua vida vai fluir. O que você dá, às vezes, não vai ter poder de você mudar a vida de quem recebe. Dar, querido, não é uma forma de a pessoa que recebe ter sua vida mudada. Dar não é uma forma de você mudar a realidade da igreja. Dar é uma forma de você ter a sua realidade transformada. Nós não damos para mudar a vida de quem recebe aquilo que nós damos. Nós damos para mudar a realidade que nós estamos. Porque aquilo não traz colheita só para quem recebeu, aquilo traz colheita para quem dá. Então,
é como eu falei na outra vez que eu ministrei sobre isso. Dar é a forma que Deus criou para nos dar de novo. Respire aí bem fundo, faça assim. Agora respire mais, puxe mais ar, puxe, vamos. Puxe mais. Você não consegue puxar mais se você antes não liberar o que você respirou. Você não pode receber mais se você não liberar o que entrou primeiro. Você precisa entender, se você quiser inspirar mais ar, depois de você ter inspirado até o máximo, você vai falhar miseravelmente nessa intenção. Porque você só tem espaço para receber mais ar nos seus pulmões se você liberar o que primeiro entrou. E aquilo que você libera, quando é liberado por você, é o que as plantas precisam, é o que a natureza precisa. E aí de volta as plantas te dão aquilo que você precisa. No reino de Deus, a gente só recebe o que precisa se a gente dá o que precisa ser dado. A gente só recebe o que precisa se a gente antes liberar o que precisa ser liberado. E muito crente tem querido receber de Deus mais. E Deus está dizendo, você precisa aprender a liberar o que já tem com você. Ah, quero um carro novo. Você já deu algum carro? Ah, eu quero uma bicicleta nova. Quantas bicicletas você já semeou? Fica triste a igreja nessas horas, eu não sei por que pastor Fábio. Porque até onde eu sei, a semente, ela não nega a sua essência e natureza. A semente, ela só produz segundo a sua própria natureza e espécie. Então, quantas vezes nós estamos plantando daquilo que nós queremos receber? Às vezes nós queremos receber coisas que nós nunca liberamos. E Deus fica, meu filho, vamos lá. Abrir a mãozinha. Não, mas eu já dou demais. Talvez está dando com o coração errado, está dando sobre as pedras, está dando fora do caminho. Está entendendo? Está dando sobre os espinhos. Cuidado com a forma como você dá. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas também diz que nós somos mordomos, despenseiros. Eu queria que você abrisse esse texto comigo lá, 1 Coríntios capítulo 4. Eita, Sameira, eu pensei que eu ia vir hoje e ia ser assim, incendiado. Você está sendo aí por dentro. Vai já pegar fogo do lado de fora. Eita, Deus. Verso 1 diz assim, assim, pois, importa, 1 Coríntios capítulo 4, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros, ou seja, servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Existem versões que dizem aqui, em vez de despenseiros, diz mordomos. Aqueles que administram a despensa ou aqueles que administram a casa. E queridos, eu quero te dizer, se Deus é o dono do ouro e da prata, nós somos filhos dele, e a Bíblia já nos mostrou e já nos provou isso por mais do que 1 e 3 versículos. Então nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e nós estamos aqui na terra como administradores das riquezas que vêm do Senhor. Então toda a riqueza que tem na terra não serve apenas para a vontade humana, mas serve ao propósito do dono dela, que é o Senhor. E Deus estabeleceu cada um de nós como administradores disso. Então, quando a gente olha para o que a Bíblia está dizendo, que o dispenseiro é necessário que ele seja encontrado fiel. E a Bíblia nos mostrou na passagem anterior sobre a parábola dos talentos, que o servo bom e fiel é aquele que multiplicou o que chegou às suas mãos, é aquele que liberou o que estava nas suas mãos. Queridos, nós precisamos entender que como mordomos e dispenseiros de Deus, fiéis que somos, nós precisamos ser liberais e administrar com sabedoria, multiplicando o que Deus nos deu. Agora, se o dispenseiro é alguém que fica na dispensa, imagine a dispensa da casa como sendo aquele lugar onde depositam as comidas, os alimentos, os recursos. O despenseiro, ele não tem o dever de sair da casa e buscar do lado de fora. Ele não tem o dever de fazer a comida acontecer e ser preparada. O papel do despenseiro é ficar ali no depósito, pegar o que chega lá e distribuir, trazendo para fora. Ele pega o que tem no depósito e tira de lá e dá para alguém fora. Ele pega o que está no depósito, tira de lá e dá para alguém fora. Ei, queridos, nós como despenseiros precisamos entender, Deus tem uma dispensa para nós. De lá nós tiramos o que Ele nos dá, Ele providencia tudo que está lá, e de lá nós tiramos para entregar para quem precisa, entregar para quem de direito, entregar para quem precisa receber. O nosso dever é tirar de onde tem para entregar para quem precisa. O despenseiro é alguém que tira do depósito para servir.
O despenseiro não é alguém que fica gerenciando como é servido, gerenciando como vai ser usado, gerenciando como vai ser preparado. Não, o despenseiro, ele sabe, eu preciso entregar do depósito para quem vai servir. Então, nós precisamos entender, queridos, que nós administramos algo que não vem de nós mesmos, que vem do Senhor, que é a nossa fonte e que precisa ter um fim, que é servir ao reino dele. Nós devemos ser fiéis em administrar essas riquezas e tornar cada vez mais o reino de Deus expandido. Nós vimos aqui ao longo desses dias vários textos de Provérbios, um deles está em 11:24, que fala que quem dá com generosidade se torna mais rico, mas quem é mesquinho perde tudo. Diz uma versão que aquele que economiza demais fica cada vez mais pobre. Tem crente que fica economizando até no que não é para economizar e não entende porque está ficando cada vez mais pobre. Ei, querido, comece a ser liberal com o que você já tem. Tem gente que está mais interessada em ter e receber do que em dar. E nós entendemos que pela palavra esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus para que a gente possa chegar à abundância é sempre a generosidade. A generosidade, de fato, ela cria o caminho para a abundância nas nossas vidas. Não é a intenção de receber, mas é a generosidade, o desprendimento voluntário. Aquilo que eu tenho não é o que eu preciso é aquele que me dá todas as coisas. Eu preciso do Senhor, eu não preciso do dinheiro, eu não preciso de coisas, eu não preciso de bens. Se eu tiver o Senhor, que é a minha fonte, eu posso descansar. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados, tão intencionados no que Deus pode nos oferecer e no que a gente está precisando, irmãos, que a gente está esquecendo do mais importante, que é o Senhor. Se você tem o Senhor, todas as outras coisas são secundárias. Por isso que quando os discípulos estavam preocupados, Jesus vai falar em Mateus que eles deveriam parar de ficar preocupados, dizendo a ele, por que vocês ficam preocupados e ansiosos, dizendo o que a gente vai haver de comer, o que a gente vai haver de vestir, perguntando como é que vai ser o amanhã. Sabe, quando nós olhamos para o céu, nós vemos que não há falta. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que não tem falta de nada. Então, quando ele diz isso, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E estas coisas, todas estas coisas, quais coisas? O que comer, o que vestir, o que beber, tudo isso está garantido quando você busca primeiro o reino. Não vai faltar nada para você comer, não vai faltar nada para você vestir, não vai faltar roupa para os seus filhos, não vai faltar alimento na sua casa. Se você busca o reino, querido, eu duvido que falte um dia sequer. Você pode passar por aperto às vezes, eu também já passei. Eu sei o que é você não ter mistura em casa um dia ou outro. Mas eu também sei que o Senhor supre na força que Ele tem para nós. E que uma hora ou outra o cenário vira, porque quem tem semente plantada tem colheita garantida. Você pode falar com o diabo se sua despensa está vazia, se sua conta bancária está vazia, se você tem semente plantada, você pode abrir sua boca com ousadia, querido. Você pode dizer bem alto na sua casa, Satanás, eu repreendo as suas intenções de me deixar faltar alguma coisa, porque eu tenho semente no reino de Deus plantada, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante generosa, eu ando em amor, eu tenho direito às riquezas do céu, meu pai é o dono da ouro e da prata, nada me falta. Mas se você não tem essa ousadia para falar, o diabo sabe que pode te paralisar na falta. Por isso que quando alguém quer proteger, supostamente, pessoas que têm falta, pessoas que estão vivendo escassez, pessoas que estão em condições de realmente aperto, as pessoas às vezes parecem, não vamos deixar ele ofertar não, vamos tirar ele aqui dessa participação, não vamos pedir para ele ofertar não vamos deixar aquela igreja que é muito, muito necessitada ofertar não, porque afinal de contas eles já são muito carentes, eles já são muito necessitados. Queridos, quando esse tipo de falso cuidado aparece, na verdade é uma intenção diabólica de que aquela pessoa fique paralisada naquela mesma situação o resto da vida, porque no reino de Deus só tem uma forma de chegar mais, é você liberando o que já tem. Ainda que o que você tenha seja, como eu dei outro dia o exemplo aqui, um único galo. Ainda que o que você tenha no seu bolso seja R$2, seja R$1, seja R$5, seja 50, eu não sei. Mas quando você libera o que chegou nas suas mãos até aqui, Deus sabe, eu posso derramar mais, porque isso não é o Deus dele. Isso é a provisão que eu pude mandar, eu vou mandar ainda mais. Agora, quer segurar a vida de alguém financeira? Tome muito cuidado com isso. Gente que diz assim, não, mas não vamos falar em oferta ali não, porque o pessoal lá é muito humilde. Primeiro que humildade não tem nada a ver com condição financeira. Tem muito pobre que é mais orgulhoso do que muito rico. Não tem nada de humildade a ver com riqueza e pobreza. Aí a pessoa diz, não vamos não, porque senão a pessoa vai ficar lá, né, constrangida. Vai não. O diabo vai prendê-la na situação que ela está, enquanto ela não foi ensinada, que ela precisa liberar o que já chegou.
Dentro da capacidade, da condição, dentro do que tem, é possível você liberar e confiar que Deus é quem supre. No reino de Deus, queridos, a gente precisa entender que o que chega às nossas mãos não pode ser segurado. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, ele diz, olha, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com abundância ceifará. Porque a colheita é sempre proporcional ao seu nível de plantio. E o plantio é sempre proporcional à sua condição. Você não pode dar o que você não tem. Tem muito crente que é especialista em dar o que não tem. Diz assim, não, porque quando eu tiver 50 milhões, eu vou dar isso para fulano, isso para ciclano. Se eu ganhar 50 mil, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar tanto, vou fazer isso no Projeto Farol. Porque todo mundo é muito bom em dar o que não tem. Não chegou na sua mão para medir se o seu coração realmente adora ou não aquilo. É muito fácil dar o que você não tem. Agora, quando chega, aí é a hora da gente ver quem é que dá e quem é que não dá. Quem é que tem um coração e quem é que não tem. Quem é que pensa primeiro no reino e quem é que pensa depois. É muito fácil, querido, eu dizer não, porque quando eu tiver condições, eu vou ajudar fulano e ciclano. Está fazendo o que para ajudar hoje? Deus não olhou para a terra e disse assim, não, quando eu tiver um filho para dar, eu vou dar a eles, porque se eu tivesse um filho, eu dava. Não, Deus olhou, ele viu, tem uma necessidade, eu só tenho um. É a minha melhor semente. Deus teve um modo de dar e ele nos ensina por esse modo. Deus tem um modo certo para ofertar e a gente precisa aprender com Deus, porque a Bíblia diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus, ele deu de uma única forma, de uma única vez, a sua melhor semente. Ele colheu toda a humanidade, mas ele deu uma única semente. Ele pegou aquela circunstância e olhou, eu preciso abrir o caminho para a abundância. A minha generosidade em dar o meu único filho vai fazer com que eu tenha uma grande colheita da humanidade inteira. A generosidade de Deus abriu o caminho para a abundância. Mas tem crente que quer receber a abundância sem abrir caminho com a generosidade. Às vezes, através da generosidade do Senhor, a gente consegue ver que a gente teve acesso à abundância de vida, porque Ele diz, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Nós tivemos acesso à abundância daquilo que é colheita de Deus por meio da semente que Ele lançou. Sabe que tem pessoas que vão colher da abundância da tua colheita por causa da tua generosidade? Pessoas vão desfrutar da tua abundância, que foi dispensada por Deus por causa da tua semeadura. Elas nem plantaram, mas vão colher contigo porque você foi generoso. Ah, lá em casa nem todo mundo é crente, sou eu. Pronto, pois vai ser por meio do crente que a abundância chega lá. Porque você tem um Deus e o seu Deus não são as riquezas. Amém, querido? Agora, se você fica esperando aí rompimento. Eu estou crendo para romper, para de reter. Porque só tem um jeito do rompimento vir, é a retenção ser tirada. Se você vai para uma represa, você vai ver que ela tem lá uma barreira, uma barragem, que impede que ela se rompa. E quando se quer que aquilo ali rompa, precisa tirar a barreira. Tem muita gente que quer manter a barreira no lugar e quer que o rompimento venha. Não tem como o rompimento vir se você não tirar a retenção. Para de reter que o rompimento vem. Porque senão a Bíblia não dizia, olha, a quem dá se lhe acrescenta mais e mais. Há um rio em nós, fluindo para a generosidade. Quando damos, vem. Quando nós damos, vem. Aí você pode dizer assim, mas nessa igreja o povo gosta muito de dinheiro. Você tem problema com dinheiro? Porque senão, se você tiver problema, a gente vai já juntar uma oferta aqui e lhe entregar, para ver se você tem problema mesmo. Porque gente que tem problema com dinheiro, só tem problema com dinheiro para dar, mas para receber é bonzinho. Vamos juntar uma oferta para dar para fulano. Ele é uma bênção para receber. Agora vamos juntar uma oferta com fulano. Aí ele, rapaz, para que vai levantar essa oferta? Porque quem tem problema com dinheiro, irmão, não tem problema para receber, só tem problema para dar. Porque ainda idolatra o dinheiro. Quem idolatra o Senhor apenas não tem problema em dispensar dinheiro. Agora, quem idolatra o dinheiro tem muito problema para dispensar para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 23, verso 23 diz assim, você nem precisa ir lá, eu leio para você. Diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. 3 itens aí que os fariseus, escribas hipócritas ali chamados por Cristo, eles davam o dízimo desses itens.
E aí Jesus vai dizer, olha, e vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. E aí tem gente que diz assim, tá vendo? Eu sabia, negócio de dar, não tem necessidade de dar o dízimo. O problema, a gente tem que considerar muito mais a fé, a misericórdia e a justiça. Vamos ver até o final. O final do versículo diz, devíeis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo dessas coisas, sem omitir aquelas. Não pode, não serve, não adianta a entrega sem fé. Não adianta a entrega sem senso, condição espiritual de justiça que você já é. Não adianta você dar dízimo se você não tiver no seu coração misericórdia e compaixão. Se não for por amor e se não for envolvendo fé, não serve para nada. É melhor você dar uma esmola. É isso que Jesus está dizendo, olha, vocês não devem negligenciar uma coisa e nem a outra. Vocês têm que dar o dízimo, mas têm que respeitar os preceitos. Tem que ter o coração envolvido. A entrega sem fé não tem valor nenhum. Tem crente que está dando só porque quer receber. Tem crente que dá as coisas só porque fica pensando na colheita. Irmãos, nós precisamos entender, nós damos porque cremos que Deus já nos deu tudo. Não é que Ele vai nos dar se eu der, é porque Ele já me deu o que eu dou. Fez chegar primeiro a mim e depois eu distribuí. Afinal de contas, quando você trabalha que recebe o dinheiro, você sabe, não, Deus é meu supridor, Deus é meu provedor. E quando Deus é o provedor e o supridor e diz, pois então vamos distribuir isso aqui com alguém? Não, Senhor, mas aí também fui eu quem trabalhei, né? E sem a força que Ele te dá, tu ia fazer o quê? E sem a saúde para tu trabalhar, tu ia conseguir fazer o quê? Experimenta trabalhar no leito de uma cama para ver se dá certo. No leito de hospital, no leito de uma cama não, no leito de hospital. Não dá certo, irmão. Então é o Senhor quem nos dá a condição necessária para que a gente alcance aquilo que precisa no reino. Não é o que precisa na nossa vida, mas é o que precisa no reino. Se a gente for olhar para a palavra, a gente vai ver muitas passagens bíblicas. Em 2 de Reis, no capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre a história de Eliseu e a viúva do profeta. E lá a Bíblia vai dizer que quando Eliseu chega, aquela mulher diz, olha, eu não tenho muita coisa aqui, senão, né, ele diz, não, tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E aí a gente vai ver que por causa do senão dela, quando ela diz o que tem, o profeta chega debaixo da instrução de Deus e ele socorre aquela mulher. Ela era viúva de um profeta, o que nos mostra que não é porque a gente é casado com um homem ou uma mulher de Deus que significa que essa pessoa sabe gerenciar as finanças. Não é porque a gente está debaixo de uma unção de alguém que é melhor espiritualmente, mais desenvolvido do que a gente tem a certeza de que está fazendo a coisa acontecer do jeito certo. Porque aquele homem era profeta, mas estava envolvido em dívidas. Era um homem ungido, mas não sabia gerenciar as finanças e os filhos iam ser levados escravos. E a Bíblia diz que quando Eliseu chega lá para socorrer aquela mulher, quando ela encontra Eliseu, ela diz, olha, a tua serva não tem nada, senão... Sabe o que isso me significa e me mostra, querido? Que muitas vezes o nosso senão, a única coisa que nós temos, porque quando ela diz senão, ela está dizendo, olha, eu só tenho isso aqui, eu não tenho mais nada além disso. O nosso senão, o nosso eu só tenho, o nosso apenas isso, é a chave para o milagre de multiplicação que Deus tem para liberar sobre nós. Se você se prende ao seu senão, Deus fica impedido de liberar a multiplicação. Mas aquela mulher ali, ela diz, olha, o meu senão, ela diz, olha, eu só tenho isso aqui, eu não tenho muita coisa senão isso. Senão um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de azeite numa botija. E a gente vai ver, queridos, que isso é meio que um princípio em vários outros momentos de multiplicação. No primeiro culto, o pastor Fábio leu aqui o texto lá de 1 de Reis, capítulo 17, que fala sobre a viúva de Sarepta com outro profeta que é Elias. E quando ele está ali naquela situação, Elias não chega pedindo àquela mulher algo que ela não tenha. Ela diz, eu só tenho aqui um punhado de azeite, um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela diz, eu não tenho muita coisa, só tenho isso. Só que Deus não opera com o que você não tem, lindão. Deus opera com o que você tem. Deus não opera com o que você tem, que você fica guardando. Ele opera com o que você tem, que você é liberal. Quando aquela mulher libera para fazer o que Elias traz de instrução divina para ela, é o que torna possível a multiplicação do azeite e da farinha. Não faltou nenhum nem outro, porque quando você faz algo debaixo da instrução divina, seguindo um princípio de que Deus é quem te supre, crendo nele, é impossível que falte para você aquilo que você precisa. É impossível, irmão. Aquilo que tem nas suas mãos é a chave para o milagre divino ser dispensado sobre você. A gente vai ver lá em João, no capítulo 6, sobre a multiplicação dos pães e de peixes, que lá só tinha 5 pães e 2 peixes.
Não tinha muita coisa. Quando os discípulos são questionados por Jesus, ele diz, olha, nós temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. O senão deles foi a chave para o milagre. O senão deles foi a chave para a multiplicação. E não é assim só nessa multiplicação. Na outra também, eram somente 7 pães, se eu não me engano. Outra passagem que vai mostrar é aquele momento em que a mulher, a viúva, né, ela dá a oferta de apenas 2 moedas, ela dá tudo que ela tem. E eu fico pensando, como é que ficou a vida daquela mulher depois que ela deu tudo que ela tinha? Será que ela deu as 2 moedinhas que ela tinha e ficou sem nada? Claro que não. Porque tudo que nós precisamos entender é que Deus, ele recebe a nossa oferta de acordo com o que nós temos, e é isso que destrava a multiplicação que ele tem. Deus não multiplica o que a gente não tem, e Deus não trabalha pedindo a gente aquilo que a gente não pode dar. Deus nunca vai pedir aquilo que você não pode dar a ele. E entenda de uma vez, é o desprendimento do todo que atrai o céu. A mulher lá, a viúva, que dá as 2 moedinhas que tinha, ela dá tudo que ela tem. E esse desprendimento dela atrai o céu de alguma forma. O desprendimento do menino que levou o lanche dele, 5 pães e 2 peixes, foi o que atraiu a multiplicação para aquele ambiente, aumentando e alimentando uma multidão numerosa. Sabe o que isso me mostra? Que muitas vezes você está preocupado em guardar os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Você pensa nisso e você vê, a minha comida de amanhã é o meu lanche de tal dia. E Deus está olhando para isso dizendo assim, se ele soubesse que isso aí vai multiplicar para ele e para todo mundo que está perto. Não, você não está entendendo ainda. Agora também precisamos entender, Deus não está à venda. Não é uma barganha, um jogo com Deus. Romanos, no capítulo 11, fala que ninguém deu a Deus primeiro. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi que foi conselheiro de Deus? Quem foi que deu a Ele primeiro para que possa ser restituído por Ele de alguma forma? Deus, Ele não perde a ninguém, nem para ninguém nos dar. Deus também não está à venda. Deus não pode ser comprado. E nosso dinheiro não compra Deus. Agora, a nossa fé provoca a ação de Deus. A nossa confiança, ela é demonstrada pelo nível da nossa oferta. Nossa confiança em Deus é mostrada pelo nível da nossa oferta. Você quer ver um crente que não tem fé? Saiba, ele é um crente que é daqueles retentores. Porque ele tem medo de faltar. Assusta, assombra um crente incrédulo. Não era nem para existir essa expressão, crente incrédulo, mas existe. O que assusta, deixa aterrorizado para um homem e uma mulher que não são crentes o suficiente em Deus, de que Ele é a fonte, é a capacidade ou a possibilidade de faltar algo. E só é possível pensar que pode faltar, porque antes essa pessoa não tem confiança de que Deus é supridor. Porque se Deus é meu supridor, eu não preciso me preocupar com nada. Se Deus é o teu supridor, querido, entenda, a sua oferta, ela pode destravar coisas que só Deus poderia fazer. Suas sementes, elas vão gerar o seu futuro. As suas sementes, elas são, quando lançadas, independente de você estar sendo guiado ou não, elas têm o poder de ativar o princípio da semeadura e da colheita. Se nós não liberamos, queridos, é como eu aprendi uma vez, sabe? O que o diabo quer mesmo é deixar a gente offline. Quando a gente entra no avião, que o avião levanta voo, você precisa colocar o seu celular no modo avião. O modo avião, ele ativa o modo offline. Como é o modo offline ou o modo avião? Você não envia e não recebe nada. Nem o que você manda chega e nem o que mandam para você chega em você. E muitas vezes o trabalho do diabo é fazer isso. Vamos deixar ele no modo offline. Não envia nada e não recebe nada. Não envia nada e não recebe nada. E quem envia para ele não chega nele. Então, se você fica guardando, retendo, o que acontece é, você não envia nada e você não recebe nada. Não adianta. Todos os homens que a gente vai ver na Bíblia que obtiveram grandes conquistas. Abraão, por exemplo, ele no tempo da fome, ele enriquecia. A Bíblia diz isso em Gênesis no capítulo 12, em Gênesis no capítulo 13. Vai falar sobre Isaac, que no lugar onde havia fome, Isaac semeou, prosperou e enriqueceu. E a Bíblia diz que ele enriqueceu e ficou riquíssimo. Como se fosse uma coisa realmente redundante, porque era uma riqueza muito grande. E ele fez isso num tempo onde tinha fome. A Bíblia vai falar que Jacó saiu sem nada, vai buscar uma esposa, conforme o pai dele tinha dito. E Jacó trabalha 20 anos, 7 anos, mais 7, mais 6, depois pelo rebanho. E no fim das contas, aquele homem fica de forma rica, demonstrado para o Senhor, para as pessoas e para todo mundo que ele realmente prosperou. Porque isso nos mostra que existe um princípio. Se você quer impedir o pobre de mudar de condição, você só precisa dizer a ele, retenha.
Se você impedir que o pobre oferte na sua condição, se você impedir que alguém, na sua falta de recursos, fique retendo, é aquilo que você mais precisa para contribuir e colaborar com o diabo. É dizer a ele vai morrer nessa condição aí. Porque só tem um jeito de você sair da condição que você está de escassez. É você aprendendo o poder de semear. Só tem um jeito. E os irmãos na igreja, quando nós vemos a passagem lá de 2 Coríntios no capítulo 8, que Paulo vai dizer que os irmãos, eles tiveram ali um rogo, pedindo para contribuir, os irmãos da Macedônia, para contribuir, ofertando com o propósito, vamos dizer assim, com o levantamento de oferta que Paulo está levantando ali para eles, né? Está trazendo para eles. Então, a Bíblia diz que eles ficaram pedindo com muito rogo para participar dessa assistência. Por quê? Porque eles sabiam que a única forma de eles saírem da condição que estavam era eles podendo contribuir e doar, semear. 2 Coríntios, no capítulo 8, diz assim no verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. Irmão, imagine só, Paulo não chama só de pobreza, não diz só que era uma profunda condição de escassez financeira. Ele faz questão de dizer que era uma pobreza profunda, extrema. Então Paulo diz, olha, da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Queridos, a Bíblia fala, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, como eu falei, é segundo o que você tem, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Quiseram, não precisou ninguém ficar adulando. Diz no verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Em outras palavras, queridos, eles estavam dizendo, não nos prive de participar disso por causa da nossa condição. Paulo, eu não posso ser privado, eu preciso participar disso. Querido, quando alguém lhe dá a oportunidade de ofertar, você precisa dizer, eu não posso ficar fora, eu não posso ser privado, eu preciso participar disso. E se alguém disser, não posso receber sua oferta, não, você tem que dizer, irmão, se você não receber, você vai me impedir de ter a minha colheita. Porque o princípio funciona, irmão, é real. A generosidade não tem a ver com o que você possui. A generosidade tem a ver com o que você é. Deus é generoso e nós somos como Ele é. A generosidade não tem a ver com a sua condição. Porque aqueles irmãos, eles pediram para participar da oferta e Paulo relata a profunda pobreza deles. Superabundou em grande riqueza. Tem gente que diz, eu não posso dar porque eu não tenho. Não, querido, não existe esse discurso diante de Deus. Porque Deus não vai olhar o que você não tem. Ele vai olhar o que Ele já fez chegar na sua mão. Porque se você ganhar um salário mínimo por mês e você tiver muitas contas para pagar, você pode separar nem que seja R$10 por mês para você ofertar todo culto R$1 que seja. Mas você dizer, eu me nego a não participar desse momento de ofertas. Eu me nego a não poder contribuir. Eu não aceito, eu não vou ser privado disso. Eu vou contribuir sim, porque só há um jeito de você sair dessa condição que você estava. É você semear para poder cumprir o princípio. Se pelo cuidado com os irmãos alguém pede eles de ofertar, como aqui parecia, se Paulo fosse esse cuidadoso, então esse suposto cuidado iria aprisionar esses irmãos na condição deles para sempre. Cuidado com quem quer ter um cuidado com quem não tem. Porque esse cuidado, na verdade, vai só aprisionar essa pessoa. Vai impedi-la de poder sair dessa condição. E no verso 12, Paulo diz, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. A oferta não é segundo o que alguém não tem, querido, é segundo o que a pessoa tem. Ninguém vai dar segundo o que não pode dar, é segundo o que pode. Por quê? Paulo diz, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. No reino de Deus, queridos, há igualdade entre todos nós, quando nós compreendemos que somos generosos com aquilo que já chegou a nós, dentro da capacidade que Deus nos deu, dentro da condição financeira que nós temos, a gente pode viver colheitas sobrenaturais, se a gente viver uma vida de semeaduras. Você pode, basta você ser fiel ao Senhor. Para de dizer quando eu tiver, quando eu puder, eu vou dar. Não, porque você já tem, você já pode. Generosidade não é sobre você ter sobrando, não é sobre sobra. Generosidade é sobre escolha. Você precisa escolher, priorizar. E quando você faz isso, você vai ter um coração generoso desenvolvido. Não fique esperando ter muito para desenvolver o coração generoso. Desenvolve agora. Porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Mas se você for infiel no pouco que você tem, você nunca vai desfrutar do muito que Deus tem para você.
Aprenda isso, meu irmão. Se você sair daqui com essa convicção, que em tempos de escassez a gente fica mais diligente, a gente fica ainda mais generoso. Porque agricultor não planta em chuva, agricultor planta na seca. É não tendo e ele plantando, é não tendo sinal de chuva e ele botando lá a semente. Porque ele sabe, vai chegar, o Senhor vai mandar a chuva. Ei, querido, você precisa semear sabendo o Senhor vai mandar, o Senhor vai trazer a minha colheita. Pai, o teu princípio funciona para mim, a tua palavra é real. Pai, eu nunca vi, eu sou nova, já fui velho, já fui novo. Agora eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência nenhuma ficar com uma condição de não ter. Sabe, a Bíblia diz, eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Não tem escassez para nós. Você é justo, querido. Deus não vai deixar os seus filhos desamparados. A Bíblia diz qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar outra coisa. Se você pede, o Senhor vai te dar, mas se você não tem semente, você fica impedido. Fica uma barreira lá impedindo você de desfrutar do que Deus já tem liberado para você. Porque um coração generoso, desprendido, é o caminho que Deus usa para acessar as nossas vidas com a sua abundância. Quando nós temos um coração liberal, Deus sabe que pode fazer chegar o que precisa chegar. E Ele sabe que o que fizer chegar vai saber também sair dali. Nós precisamos alcançar esse nível como igreja, irmãos. Chegou o tempo de essa igreja desfrutar daquilo que a Bíblia fala quando Pedro lança as redes sobre a palavra que Jesus dá. Sabe, talvez você trabalhou até aqui e nada foi produzido, mas você precisa começar a lançar as redes debaixo da inspiração que está sendo dada nesses dias para você. Começa a lançar mesmo, começa a lançar como a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. Sabe, não fica com medo do que vai acontecer se você for semeador, se você for generoso, se você for doador. Não fica com medo, fica na certeza de que a palavra de Deus é fiel para se cumprir sobre a sua vida, de que Deus é poderoso para te fazer abundar e superabundar naquilo que você tem necessidade. Deus não vai deixar você faltar, você ter falta de nada. Deus não vai deixar. O que tem na sua vida é para ser liberado, e o que você liberar, Deus vai fazer chegar muito mais. Amém, querido? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Você pode ir do zero à abundância, meu irmão. Pedro estava no zero, depois de ter passado a noite toda trabalhando, cansado. No zero total, sem nenhum fruto, sem nada ter alcançado. Ele disse para o Senhor, olha, Senhor, nós pescamos aqui a noite toda, mas sem nada termos alcançado. Sabe, quando você tem uma palavra vinda da parte de Deus, quando você tem uma inspiração, quando você tem algo que foi ministrado ao seu coração como verdade bíblica, você pode ficar tranquilo e seguir esse princípio, irmão. Porque aquilo que você fizer debaixo da palavra e sobre essa palavra você lançar a rede, querido, saiba de uma coisa, você vai do zero à abundância. Você vai da escassez às sobras. Você vai de uma condição de recursos zero para uma condição de recursos além do que você precisa. Você só precisa aprender a fazer do modo de Deus. Deus, Ele não dá com escassez, Deus dá com liberalidade. A Bíblia fala que se a gente pedir sabedoria, Ele dá liberalmente. A Bíblia diz que Deus deu o melhor, então eu também sei que eu preciso dar o meu melhor. E a Bíblia também nos mostra que Deus nos dá além da nossa capacidade ou da nossa necessidade. Nós precisamos aprender a fazer segundo a capacidade que Deus tem nos dado, porque Ele vai fazer segundo a necessidade, muito além do que a gente precisa, Ele vai fazer. Se você prestar atenção, você vai ver, a Bíblia diz que o nosso cálice transborda. Não é só que Deus dá na medida, Deus dá além. Deus dá além da sua necessidade. Quando você entende que existe uma forma de dar segundo Deus, você vai fazer isso fluir na sua vida de uma forma sobrenatural. E eu vou te dizer, meu irmão, é questão de pouco tempo para os frutos dessa verdade e desse princípio, dessa palavra, começarem a brotar na sua vida. As pessoas vão começar a ver tua vida diferente, elas vão começar a ver o cenário das tuas finanças diferente, elas vão começar a ver a tua casa diferente, os teus bens diferentes, as tuas realizações vão ser outras, porque você aprendeu o jeito certo, o jeito de Deus de fazer as coisas. Fica pronto para isso, meu irmão, pega essa palavra. Sabe, muitas pessoas ouvem ministrações aqui e saem do mesmo jeito. Mas se você agarra a palavra que está sendo ministrada aqui, irmão, existem presentes sobre essa igreja que se você agarrar a sua caixa, você vai conseguir abrir. E quando você abrir, todo mundo vai ver a sua cara.
Mas se você fica aqui como se nada tivesse sendo lançado, como se fossem palavras humanas, é possível que você pare de desfrutar do que Deus tem, até mesmo dado a você até aqui. Mas se você agarra, irmão, Deus tem uma temporada maravilhosa para você viver. Basta você crer nisso e começar a desconsiderar o que você viveu até aqui, o que você fazia e deixava de fazer, e começar a fazer aquilo que você já sabe, que Deus está dizendo nesses dias. Nós estamos vivendo esse tempo realmente para que a gente desenvolva como igreja um coração generoso. Não só um coração generoso para a igreja, a instituição, mas um coração generoso de uns para com os outros. Qual foi a última vez que você tirou uma peça que estava sobre você para dar a alguém? Qual foi a última vez que você saiu descalço da igreja? Qual foi a última vez que você semeou uma aliança, um anel que você tinha nas mãos? Qual foi a última vez, querido, que você tirou o dinheiro da sua carteira para dar na vida de alguém aqui? Sem precisar alguém dizer que você tem que fazer, sem precisar alguém ficar te incentivando a fazer, sem você precisar fazer nariz torto para isso, mas você fazer com coração voluntário. Não, acho que a igreja não é lugar para isso. E qual é o lugar se não a igreja? Precisamos subir de nível, irmãos. Parar com essa coisa de eu quero, é meu, eu declaro e chega e vem. E vem para quê? E vai servir para quê, irmão? Precisamos sair desse nível aqui, essa medida, sabe? E irmos para a medida que Deus está nos chamando nesses dias. Porque a estação que está sendo liberada para essa igreja, ela não pode ser vivida com as coisas velhas da estação antiga. Ela não pode ser agarrada se nós nos mantivermos presos ao que já antes fazíamos e tínhamos. É preciso abrir mesmo mão, renúncia. Porque só houve a salvação que a gente vai celebrar nessa noite. A ressurreição, a vida, porque antes alguém abriu mão. Se você não abre mão, você não pode receber absolutamente nada. Você está aqui, querido. Que você saia nesses dias encorajado a andar na palavra que você tem recebido, sabe? Melhor do que você só ouvir, é você praticar. O desejo do nosso coração é que você seja um praticante disso que você tem aprendido aqui. Não é só você levantar a mão, ficar em pé na hora da palavra, se animar, sair correndo, chorar, babar. Mas é você começar a viver aquilo que nós temos ensinado aqui. Porque é isso que vai tirar você da condição que você um dia viveu. E vai colocar você no patamar que Deus deseja que você esteja. Ainda que você tenha ampla suficiência, há uma posição acima do que você conhece, que Deus pode te colocar, para que você seja ainda mais generoso. Para que você possa ir alcançando mais pessoas ainda do que você estava indo até aqui. Eu conheço pessoas aqui nessa igreja que são muito generosas. Muitas. Poderia citar o nome delas. Pessoas que ofertam na vida de alunos do Rema, que pagam matrícula, semeiam muitas vezes na vida de muitas pessoas. Pessoas que são generosas conosco, com os ministros dessa igreja, com irmãos que passam necessidade que você nem sabe. Tem pessoas aqui que você não conhece o rosto nem o nome, mas elas um dia socorreram você e você nem imagina. E sabe o que eu quero declarar para essas pessoas que sabem quem são? É que haverá um tempo onde, e esse tempo não está distante, mas haverá um tempo onde você vai ter não somente para aquilo que você sabe que precisa na vida de outras pessoas ou na sua, mas para você ter até mesmo para quem você nem sabe que está precisando. É você chegar no posto de combustível e abastecer e ofertar na vida do frentista. É você chegar dentro do shopping e ofertar na vida da pessoa que está fazendo a limpeza da praça de alimentação. É você passando na rua, ver alguém que não tem aparentemente nenhuma necessidade. Você não sabe que ela precisa, mas você vai lá e é generoso com ela só porque você quer mostrar que Deus é Deus. E que Ele ainda alcança, toca e atende a vida de alguém que precisa. Chegará esse tempo para você. Vocês podem pegar essa palavra. De não agir só pela necessidade, mas fazer como Deus, dar porque transborda. Fazer como Deus dá liberalmente. Fazer como Deus dá o melhor. Pega essa estação para a sua vida. Porque você vai desfrutar disso. E se você quiser, você vai lembrar desse dia. E vai dizer, eu estava lá naquele dia. Não tinha alarde, não tinha Samir gritando. Não tinha ninguém correndo, mas a palavra estava sendo lançada. E se uma palavra foi dita inspirada por Deus, querido, eu quero te dizer, ela vai se cumprir. A questão é quem vai ser aquele em quem a palavra vai se cumprir. Mas vai se cumprir. Amém.
Tem alguém que está aqui nessa noite e gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já veio à igreja outras vezes, ou você está vindo a primeira vez. Você ainda não fez uma aliança com Deus, de entregar seus dias, sua vida, o seu coração. Viver de fato para aquele que te criou e te gerou. Viver uma nova vida, uma vida de paz, de alegria. Se você está aqui nessa noite e deseja receber isso, se você deseja fazer uma aliança com Deus e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te conhecer, faz um sinal bem alto assim com a sua mão. Eu quero orar por você. E você vai sair daqui com sua vida transformada. Nunca mais você vai ser o mesmo. E tem gente que pensa que eu estou falando de religião. Não é sobre religião. É sobre uma revolução na sua vida. Vai mudar a tua rota. Você vai saber o que é dormir em paz. Você vai saber o que é acordar com alegria para viver. Você vai saber o que é viver em família, em perfeita harmonia. Você vai saber o que é ter em abundância. E você vai saber o que é o verdadeiro amor. Tem alguém aqui? Todos salvos? Todos salvos? Glória a Deus. Que bênção. Nós vamos para o momento da ceia. E eu tenho certeza que você vai sair daqui ainda mais encorajado a cumprir a palavra. Amém?